Hoje eu vou falar de um dos maiores streamers da Twitch Brasil, Loud Coringa, um cara que saiu do zero e conquistou tudo o que sonhou. No vídeo de hoje eu vou falar desde a criação do Loud Coringa até nos dias atuais, um cara muito importante pra Loud e um ídolo para muitas pessoas. Aliás, vale ressaltar que eu tô meio gripado e muito doente, então se você puder tá me ajudando deixando seu like e se inscrevendo no canal, vai tá me ajudando muito, fechou? Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Victor Augusto estudava e trabalhava ao mesmo tempo antes do Free Fire chegar na sua vida. Na escola, Victor era um aluno mediano e completou o ensino médio. Antes de ir pra faculdade, ele pediu um ano pra sua mãe pra ele saber o que ele realmente queria da vida. E no meio desse ano ele começou a trabalhar junto com seu pai. O Coringa trabalhava como auxiliar de instalação de som, o famoso servente. E o que você trabalhava antes? Trabalhava de mecânico, eletricista e a gente fazia de tudo no carro, né? Instalava som. Ah, no carro? No carro. Calma, seu pai tinha uma... Isso. Uma empresa de... Uma mecânica... E eu trabalhava com ele. Ah, entendi. Mas aí você teve que fazer algum curso pra aprender ou o curso era seu pai? Ao vivo e a cores. Meu pai falava assim, Né? ó, quer ganhar salário? Aprende a instalar um alarme ali. Aí eu instalava. Mas desde pequenininho você ficava lá, tipo, vendo tudo? Pô, não? comecei a trabalhar com meu pai com 14, né? 14 anos. Comecei a trabalhar com meu pai. Então se passou um ano e ele se formou na faculdade de administração. Porém até ele não sabia o que queria ser da vida. E nesse meio tempo os pais dele estavam brigando muito. E na época o Coringa não tinha uma boa condição financeira pra ajudar dentro de casa. E como ele tava trabalhando com o pai dele e o pai dele também tava sem dinheiro, consequentemente ele também. Até porque a empresa era do pai dele. Resumindo, quanto mais ele trabalhava pra ajudar dentro de casa, menos ajudando ele tava. Então a mãe dele pensou em colocar ele pra estudar de novo. Porém ele não queria mais estudar. E falou pra mãe dele que estudar já não daria mais certo. E que ele queria fazer algo muito fora da curva pra poder ajudar dentro de casa. Então foi quando ele teve a ideia de abrir a sua própria loja de roupa virtual. Então ele usou todo o dinheiro que ele conquistou trabalhando junto com seu pai e começou a comprar tecido de roupa. Porém não ia ser ele que ia fazer as roupas, e sim a avó dele. Então ele ia mexer com as partes virtual, no caso as partes das vendas, e a avó dele ia fazer as roupas. Mas no começo, a gente começou a desenvolver as roupas de baixo custo, que eu tinha que ir na loja, comprava o pano, levava pra minha avó e ela cortava. Sua avó, né, mano? Tem isso na história. E minha ainda, avó né? começou a me ajudar bastante e isso começou a dar muito certo como negócio, né? Tipo assim, pra mim, na minha realidade, tava perfeito. E quando começou a abrir um pouco mais as marcas, que a gente conseguiu vender mais, eu já comecei a dar aquela sofisticada, dar umas rasgadas na roupa, que era moda na época. Eu lembro, uma começou a dar certo. Minha avó, o coração mais gigante do mundo, sempre me ajudava e a gente fazia o seguinte: vovó, vai dar R$40 de custo, a gente vendeu a de 70, 15 vai pra senhora, 15 vai pra mim. Caraca, no final era das bem contas, bolado exato. com a avó, mano. Primeira empresa do Loud Coringa, Exatamente. bem bolado com a avó, mano. E aí, veio uma história que até não conto muito em podcast, mas minha mãe tinha muito contato no salão e ela tinha uma amiga muito forte que morava no Paraguai. E ela falou, cara... Mano, calma aí, eu tenho certeza que você vai contar essa história aí? Vou, porque, mano, vai escutando. A gente viajou pro Paraguai. A Polícia lá... Federal não compactou. Não, mas com nenhuma tudo história certo, graças a Deus. Foi aí que foi a parte que deu um pouco de errado. Por quê? Porque lá no Paraguai a gente conseguiu ver como funcionava os custos e tudo mais, tinha que pagar as coisas, só que era bem mais acessível do que no Brasil. Então, assim, pelos meus cálculos que a gente tava vendendo com a minha avó e tudo mais, se eu fizesse numa estrutura daquela, com as roupas estampadas, com a minha marca no peito... Podia levar pra outro patamar. Eu vou levar pra outro patamar a marca. E dito e feito, a gente fez, fiquei lá no Paraguai um mês, voltei pro Brasil com as caixinhas, já tava com a marca em outro patamar, comecei a divulgar as Daí as já não roupas. era mais a avó fazendo, já tinha Aí minha avó fazia tipo assim, ó, quem quer as lisas minha avó ainda faz, mas agora a gente já tem as roupas estampadas, né? Foi quando começou a vender muito bem, só que uma marca ela tem que estar pronta para entender que a expectativa de venda de uma roupa pode ser muito alta, de outra tem que ser o mesmo tanto, mas essa aqui pode vender mais e essa aqui não vender nada. É muito difícil equilibrar o que você vai investir para fazer o estoque, para depois o que vai vender, o que você vai manter ali em algum período. Exatamente. Isso é complicado, velho. Então quando eu comecei a marca, eu comecei tipo num sonho de, pô, se eu vendi 10 mil, eu tô com 10 mil de lucro. Mas na verdade a gente voltou com um custo de operação, que era das roupas, das caixas, sei lá o quê. E eu sabia que, ó, se a gente vender tanto por mês, rapidinho a gente já consegue fazer a segunda coleção e vamos pra cima e tudo mais. E foi quando a gente tomou o primeiro susto, que vendia, tipo, 2 roupas muito e as outras 3 que a gente fabricou não tava saindo tanto. E aí eu tentava fazer uma promoção, saiu o preço e tudo mais. E às vezes você fica ali, o estoque parado, você tomou um prejuízo e o dinheiro que você ia investir pra outra que tava vendendo, você não tem. Aí tem que ficar equilibrando isso, já é um problemão, né, velho? E aí eu comecei a correr atrás e quando eu tomei esse primeiro susto, em vez de já ir direto na segunda coleção, eu comecei a ter que correr atrás pra vender a primeira pra eu ter caixa, porque minha mãe e meu pai não podiam mais me ajudar, eu já tinha feito o caixa ficar ruim, então eu precisava vender pra você conseguir... começou a vender mais, então girava mais, então quando tava parado... Então eu precisava fazer o 0 a 0 pra voltar pra segunda coleção. E pra uma marca, hoje é interessante ela não ficar parada com muita peça, faz menos pra poder ir vendendo mais e tendo mais constância. E hoje eu aprendi isso, mas lá no passado eu apanhei bastante. E nesse meio tempo surgiu o Free Fire, dia 4 de dezembro de 2017, o dia em que a vida do Loud Coringa estava prestes a mudar pra sempre. Ele começou a gostar do jogo quando viu seus amigos jogando, porém mesmo ele gostando muito de ficar o dia todo jogando, ele tinha que conciliar a faculdade, trabalho e sua marca de roupa. Nesse meio tempo, Coringa foi demitido 5 vezes pelo seu próprio pai, porque ele já não queria mais saber de trabalhar, e sim de ficar jogando o dia todo. E na sua loja de roupa começou a ir muito mal, porque ele já não queria mais entregar as roupas, só pra ficar jogando. Começou a jogar quando? Como é que você descobriu esse mundo todo? Então, eu nunca fui de jogar, tipo, celular nem PC.
Eu já tive há muito tempo, mas não era aquela coisa que era vício, né? E depois de um tempo que eu já tava trabalhando com meu pai, já tinha começado a faculdade, eu já tinha startado uma marca de roupa, né? Que eu já até falei disso com a galera. Eu conheci esse jogo que é o Free Fire no celular de forma muito espontânea. Foi tipo assim, a galera tava jogando, a gente juntou e falou, que jogo é esse aí? Deixa a gente baixar também pra zoar. E a gente começou a jogar entre os amigos, assim, a gente fez um grupo no WhatsApp, começou a jogar. Só que passou ali 1-2 meses, a galera parou, né? Então eu entrava pra jogar por 1 horinha, 2 horas e saía. E eu fui viciando no jogo, continuei. Só que começou a dar merda, porque eu comecei a deixar minha faculdade de lado pra jogar, comecei a falar com meu pai que eu ia ali buscar uma peça pro carro e ficava dentro lá jogando escondido, e aí fui demitido pela 5ª vez, aí comecei a ficar só com a minha marca, que era online também, e a faculdade, e aí eu comecei a colocar o celular no modo avião, pra não ter que atender cliente. Aí o cliente falava, oi, boa tarde, tem essa roupa aqui? Eu colocava no modo avião e falava, tô jogando, não manda. Puta que... Você respondia seu negócio... Eu fingia que eu tinha toda uma empresa, só que na verdade era só eu. Só você. Tá. Só eu e minha avó. Aí a galera falava, boa tarde, gostei desse modelo. Será que a gente consegue encomendar? Aí eu falava assim, o horário de atendimento é de 8 da manhã às 4 da tarde. Caraca, velho. Aí depois começou a ser de 10 da manhã às 3 da tarde. Meu Deus. Depois o horário de atendimento era, calma, quando eu não estiver jogando, eu atendo. Como ele só queria saber de jogar o dia todo, a mãe dele perguntou o que ele queria fazer da vida. Perguntou pra ele se jogar dá dinheiro. E nessa época já tinha alguns youtubers de Free Fire, como o Crusher, o ídolo do Coringa na época. E ele falou pra mãe dele que até dava pra ganhar um dinheiro com a internet. Então a mãe dele apoiou ele e falou, então começa a fazer vídeo também. Porém o Coringa só tinha um celular pra gravar, e o celular dele na época era uma merda, e pra sair a voz dele, ele tinha que pegar o celular da mãe dele também. Resumindo, era um trabalho muito grande fazer o vídeo. Porém, mesmo assim, ele começou a fazer vídeo pro YouTube, e como o Crusher tava ajudando ele, no seu primeiro vídeo que ele postou, já deu muito certo. E nessa época, o nome dele no jogo era Victor Aug. Então a rapaziada que tava ajudando ele, falou que ele tinha que criar um nome melhor, e a história é bem simples. Depois desse dia, ele assistiu Esquadrão Suicida, e colocou o nome dele de Coringa, bem criativo. E foi assim que surgiu o nome Coringa. Então ele pegou uma relevância no YouTube, e como ele era muito bom no Free Fire e era amigo do Crusher, ele já tinha um nome grande dentro do jogo. Se minha mãe falasse assim, ó, se você se dedicasse nesse jogo pelo menos pra fazer um vídeo no YouTube, vai. Só que eu só tinha um celular, então era muito difícil pra gravar, não tinha... Eu falava, tá bom, mãe, vou gravar um dia. Mãe, hoje eu gravei um vídeo. Ela falava, postou? Ah, não postei não. Ah, então ela incentivava pro YouTube? É, porque ela falava assim, ó, se é isso que você quer pra sua vida, você pensa daqui 2 anos você fazendo isso? Eu falava, penso. Ela falou, então vai lá e começa a dedicar, como se fosse uma carreira. Só que não tinha ninguém pra fazer isso, pra mostrar pra minha mãe e dar um exemplo, né? Só que aí começou a surgir os youtubers do jogo. E aí nessa época a galera já começou a dar uma virada de views, que eu era fã de todo mundo. Inclusive eu falo que hoje é meu amigo, Crusher, que foi um dos primeiros a fazer isso. Só que assim, quando eu comecei a conversar com ele, foi tipo assim, de fã pra ídolo. E aí ele começou a falar, mano, você fala bem, você joga bem, por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu falei, minha mãe fala isso todo dia também, eu tenho que criar. Ele falou, vou te dar uma força, então. Só que eu falei assim, cara, mas como é que funciona um canal no YouTube? Eu vou criar um... Ele falou, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. Se você tentasse, dava pra você já tá estruturando sua vida, né? Aí eu falei, caralho. Ah, então foi ele que te deu toda a dica, todo o... Caralho, um ídolo falando isso. Exato. E eu jogava com ele, tipo assim, tendo que agir super normal, né? Porque se eu falasse muito, cara, eu sou seu fã, ele falava assim, vou sair. Então foi quando o PH, Bruno Playhard, dono da Loud, chamou o Coringa pra entrar no time. Então ele foi pro Rio de Janeiro gravar o anúncio da Loud, e quando ele voltou, ele já falou isso pra mãe dele. A gente gravou o anúncio e ia todo mundo voltar pra casa. Aí já deu tudo super certo lá em casa, né? Que eu já falei pra minha mãe, tô contratado. E como na época não tinha time de Free Fire, o projeto da Loud deu muito certo. Nessa época, o Coringa ganhava R$900 por mês da Loud, o que já ajudava muito em casa. Só que era o máximo, porque não existia um time de Free Fire, não existia um time assim no Brasil. A gente ia ser os primeiros. Só que eu não imaginava que ia ser grande também, né? Eu imaginei que, tipo, eu ia ser gamer só. Só que aí a gente já foi gravando uns vídeos pra gravar o anúncio, e esses vídeos iam rodando de acordo com o tempo, né? Enquanto isso eu tava em casa jogando o dia inteiro por prazer mesmo. Jogava treinando, gravava tudo ali, porque eu já ia fazer de qualquer jeito. Só que quando a gente viajou, que fez o anúncio do time como um todo, a gente ia voltar pra casa e continuar fazendo essa rotina de gravar de dentro de casa mesmo, cada um da sua. Só que deu muito certo o anúncio. Estourou. O Brasil inteiro que jogava foi ver o que era, começou a acompanhar. Eu lembro que o Instagram da gente tava um do lado do outro, assim, foi crescendo maravilhosamente absurdo. Tipo, na hora que lançou. Na hora que lançou. Como é que foi esse anúncio? Como é que foi essa divulgação? Foi tipo assim, a gente tem um chefe, né, que é o PH.
ele já tinha uma casa gamer, chamada Final Level, não sei se vocês já ouviram falar, era no Rio. E aí ele já tinha esse entendimento e ele falou, cara, só que dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente, vou tentar criar esse time de Free Fire. A gente já tem a estrutura aqui, vem pro Rio, vocês vão gravar. E a gente vai falar quem que é vocês, o que cada um faz dentro do jogo, como que é. E a gente vai tentar trazer pra galera a experiência de ver quem que é que tá por trás do celular, quem que tá jogando. E aí quando a gente gravou, tava todo mundo super... Oi, eu sou o Vitor e aí cada um teve que fazer isso na frente de câmera, microfone. Falei, meu Deus, eu não vou servir pra isso aqui nunca, eu quero ir embora logo. E eu fico vermelho, né, quando eu fico com vergonha. Porém, o Coringa não era influenciador de Free Fire, ele era pro player de Free Fire. E nesse meio tempo, a Loud cresceu muito. E na época, a Loud tinha classificado pra uma final de campeonato de Free Fire. Porém, era presencial. E nessa final, a Loud sentiu uma pressão e deu tudo errado pra eles. E a galera começou a criticar muito o Coringa, falando que ele era muito ruim e que não merecia estar na Loud. Até que ele chegou pro PH e falou que não queria ser mais pro player de Free Fire e começou a criar conteúdo pra Loud. Porém, enquanto ele criava conteúdo pra Loud, ele começou a fazer live. E como ele mesmo disse, ele gostava mais de fazer live do que fazer vídeo pra Loud. Foi assim que ele migrou totalmente de ser youtuber e começou a ser streamer. E como ele já tava um pouco cansado de Free Fire, ele começou a fazer live de um jogo que também mudaria a vida dele completamente, GTA RP. Ele começou a fazer muitas lives de GTRP na Twitch, e lá em 2021, quando o GTRP ainda tava só no começo, ele começou no Cidade Alta, um dos maiores servidores do GTRP do Brasil, onde só tinha gente famosa, jogando junto com o Piozinho e criando um dos maiores personagens dentro do jogo. Connor e CJ, Coringa e Piozinho criaram um evento dentro do GTRP, a famosa Baguncinha, um evento presencial que chamava a galera das facções do GTRP pra fora do jogo, fazendo assim uma das maiores lives de GTRP do mundo, com mais de 370 mil pessoas assistindo a Baguncinha. Nessa época, Coringa e Piozinho eram os mais assistidos da Twitch Brasil. No caso, Piozinho ainda era da Nimo, porém eles não pararam por aí. Como eles viram que a primeira Baguncinha tinha dado certo, eles fizeram mais duas, sendo assim, crescendo mais ainda o cenário do GTRP aqui no Brasil. Vem, tu. 2, 3, Baguncinha, galera! Finalmente online, tamo on! Tá ligado? Família, sejam bem-vindos oficialmente à Baguncinha, mano. O primeiro evento presencial de GTA RP, mano. Escuta! Isso Não é tem nossa, cover, mano! Os caras tá estralando. Família, é o seguinte, depois de muito tempo que a gente veio fazendo um RP muito foda, com o objetivo de tentar levar esse nosso jogo para outro nível, a gente tá fazendo hoje o primeiro evento presencial de GTA RP. E, mano, vou falar pra vocês que tá arrepiando, a gente tá com a expectativa lá em cima, já tá acontecendo muita coisa, um sonho pra todo mundo aqui. Depois de todos esses anos, Loud Coringa realizou muitos sonhos. Um deles foi ter comprado uma Porsche 911 Carrera, ter comprado a sua própria casa, e o maior sonho que ele poderia realizar, que foi poder ajudar seus pais, mudar completamente a vida deles, e ser um dos maiores streamers do mundo, além de ter comprado uma Lamborghini Urus como sua nova conquista, além de ser um dos maiores nomes da internet brasileira, e um dos maiores do Free Fire, e um dos maiores nomes do GTRP. Loud Coringa continua sendo aquele cara humilde que ajuda as pessoas ao seu redor. E nos dias atuais, Loud Coringa conta com mais de 6 milhões de seguidores na Twitch, mais de 7 milhões de inscritos no YouTube e mais de 14 milhões no Instagram. Eu acho que eu nem preciso falar o quanto esse cara é grande. Hoje em dia ele ainda continua com suas lives de GTRP, às vezes faz alguns IRLs e muito react, o que é algo muito polêmico, já que a galera critica muito ele por fazer muito react. Aliás, ele virou sócio da Loud, o que é muito foda. O cara é muito gigante e sempre será lembrado pelo que fez. Pra mim, um cara que me ajudou muito lá em 2020, quando o mundo tava um caos. Mesmo assim, ele sempre fez o conteúdo pra nós, e isso é muito foda. Muitos desistiram no meio do caminho, mas o Coringa sempre se manteve de pé. Se esse vídeo chegar até ele, Coringa, eu quero que tu saiba que tu é muito foda e merece tudo o que tem.